paz do Senhor. Estamos em mais uma EBD em casa. Em nome do Departamento Infantil, a tia Ju veio aqui ministrar mais uma aulinha da sua EBD em casa, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Tangará, pastoreada pelo pastor Bruno Rodrigues. Estamos na 8ª lição da classe primários. Aprender mais sobre os milagres de Jesus. Vamos chamar nossos coleguinhas para a gente dar um bom dia e a paz do Senhor para eles. Olá, criancinhas, a paz do Senhor! Bom dia! Como vocês estão? Como passaram a semana? Eu passei bem. Cadê Mariazinha, hein? Oi, criancinhas lindas de Jesus! Como eu estava com saudade de vocês! Eu também, Mariazinha, estava com muita saudade deles. Estava doidinha para mais uma EBD em casa, para aprender mais sobre os milagres de Jesus. Pois é, Mariazinha, eu também. E a história de hoje é super legal, é maravilhosa. Ela conta que Jesus realizou um milagre na vida de uma mulher. E Josi, você já está por dentro, hein? É sim, eu já estou por dentro da lição. E as criancinhas vão aprender que Jesus tem o poder sobre a vida e a morte. Pois ele é muito poderoso, Joãozinho. Ele é o Filho de Deus. E ele tem sim o poder sobre a vida e a morte. E isso me faz lembrar de uma musiquinha muito legal. Vamos cantar com a gente, criancinhas? Vamos lá, criancinhas! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lá, 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 lá. Sou feliz com Jesus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo se o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Gostaram, criancinhas? Um beijão e a paz do Senhor! Criancinhas, vocês gostaram da musiquinha de hoje de Joãozinho e Mariazinha? E essa musiquinha fala sobre a vida eterna, que Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário nos garantiu a vida eterna, uma vida cheia de abundância, uma vida cheia de alegria. E o título da lição de hoje, como Joãozinho e Mariazinha já pincelaram um pouquinho, não é? Fala assim, ó: Jesus ressuscita o filho da viúva. Estamos na 8ª lição. Como passou rápido, não foi, crianças? E a memória em ação está lá no Evangelho de João. Vocês peguem aí a Bíblia de vocês. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10, que diz assim, ó: Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa.
João, capítulo 10, versículo 10. Vamos repetir mais uma vez a memória em ação? Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa ou a vida eterna. João, capítulo 10, versículo 10. Quem foi que falou isso? Isso mesmo, Jesus. Jesus nos garante uma vida eterna. Por isso, o maior presente que podemos receber é a vida eterna, crianças, é a salvação e a vida eterna com Cristo. Não haverá nenhuma tristeza, nem dor lá no céu, quando formos morar lá no céu. E Jesus, ele morreu para nos garantir a vida eterna. E ele sempre nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Ele nunca nos deixa só, viu, crianças? E a lição de hoje vai mostrar que Jesus, ele tem o poder sobre a vida e a morte. E ele fez um milagre maravilhoso na vida daquela viúva. Vocês querem saber como é que foi a historinha? Então vamos para o nosso momento da história! Hora da história. Olha só, crianças, lá na Bíblia fala de um momento muito triste na vida de uma mãe, na vida de uma mulher. Essa mulher era viúva, ela não tinha marido, ela não tinha ninguém, ela só tinha um único filho. Para conversar, para fazer companhia, olha só, crianças, ela só tinha esse filho. E essa mulher fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel. E ela só tinha um único filho, pois o seu marido já tinha morrido mais jovem. E ela ficou muito triste. Por quê? Porque a morte chegou na vida de novo na vida dela, chegou na vida dela levando o seu filho, o seu único filho. Imagina só, crianças, a dor, a angústia, a tristeza daquela mulher. Ela vivia com uma dor inexplicável, porque ela já tinha perdido o marido. O marido já tinha morrido e ela agora estava perdendo o filho dela, o único filho dela. Ela estava muito triste, muito triste. Estamos vivendo aí em uma pandemia, não é, crianças, que está levando muitas vidas. E imagina a dor que é da gente perder uma pessoa que ama. E aquela viúva, ela estava com uma dor inexplicável. Ela estava com uma dor muito profunda no seu coração. Porque ela tinha perdido o filho dela e o filho dela era muito jovem. E ela não imaginava que isso ia acontecer tão cedo novamente na vida dela. Mas ela não imaginava também que ia encontrar com Jesus. E Jesus iria realizar um milagre na vida dela. E foi isso que aconteceu. Ela estava caminhando em direção ao enterro, não é? Ao cemitério onde enterravam os corpos. Ela estava fazendo o enterro do seu filho. Estava acompanhando o caixão, levando o seu filho com muita tristeza. Mas de repente, Jesus apareceu no caminho, viu, crianças? Jesus estava lá, caminhando com os discípulos, e novamente a multidão cercava Jesus, seguia Jesus por todo o caminho, porque a multidão queria ver os milagres que Jesus estava realizando. E ele se aproximando, ele passando no caminho, ele chegou
quando se aproximou do portão da aldeia, lá de Naim, ele se aproximando lá do portão da aldeia de Naim, ele viu aquela cena triste, aquela cena muito angustiante. Aquela mulher estava chorando, estava muito triste, porque o seu filho tinha morrido. E a cidade de Naim, em hebraico, criança, significa aldeia, viu? Então, quando Jesus estava se aproximando do portão daquela aldeia, ele viu aquela viúva muito triste, que estava chorando pela morte do seu filho. E Jesus teve compaixão, crianças, daquela viúva. Jesus, ele teve compaixão e ele novamente cuidou dos necessitados. Ele cuida de todas as pessoas. Ele não abandona e não esquece de ninguém. Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E ele se aproximou da viúva e disse assim, pare de chorar, não chores mais. E foi até o caixão que estava, o filho da viúva se aproximou do caixão e disse assim, tocou no caixão e ordenou que aquele filho, aquele moço, voltasse a viver. Olha só, crianças, como é que foi a reação daquele povo? Aquele povo ficou em choque. Imagina vocês no enterro e o morto voltar a viver. Eu acho que eu ficava com medo, mas Jesus realizou o milagre. Jesus disse, volte a viver aquele moço. E aquele moço se levantou, ficou sentado no caixão, começou a conversar com as pessoas. E as pessoas ficavam, como assim? Como é que um morto está falando? Como é que um morto está sentado, está andando? Mas Jesus, ele é o dono do poder. Ele é o Filho de Deus. E ele mostrou que novamente ele é o dono do poder. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Eles não sabiam explicar aquele milagre lindo àquelas pessoas. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. E tudo é possível para ele, crianças. E todos ficaram com muito medo, mas depois começaram a dizer, glória a Deus, aleluia, olha que coisa linda. Eles começaram a glorificar a Deus e essa notícia da ressurreição, daquele moço, daquele filho daquela viúva, correu por toda a Judeia, até mesmo em outras cidades próximas, crianças. E as pessoas diziam assim, vimos a mão de Deus agindo hoje. Que lindo, não é, crianças? Eles viram a mão de Deus e Deus ainda continua agindo. A mão de Deus é poderosa e ainda continua agindo por todas as pessoas. E nós devemos orar pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos diante dessa pandemia. Nós devemos orar por todos os necessitados, orar pelos missionários que estão levando a palavra poderosa de Deus, crianças. Orar pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, porque Jesus, ele é o dono do poder. E ele pode sim realizar um milagre na vida de todas as pessoas. Só o Senhor é Deus, crianças. E o milagre da ressurreição trouxe mais uma vez alegria àquela viúva. Aquela viúva parou de chorar. E aquela viúva ficou muito feliz porque o seu filho voltou a viver. Ela poderia ter alguém para ficar com ela, alguém para ficar do ladinho dela. E Jesus,
ele ficou muito feliz com aquela atitude daquela viúva, porque aquela viúva, ela começou a glorificar o nome de Jesus e ela agora tinha uma missão de pregar o evangelho de Jesus, de contar para outras pessoas o milagre que Jesus tinha realizado na vida dela. Ela agora tinha aquela missão e ela iria sim falar do amor de Deus. E crianças, o que vocês têm feito para receber as bênçãos de Deus? Será que você tem sido agradecido por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Pois é, nós devemos agradecer, como tia Ju vem falando aqui. Agradecer por tudo, pelo dia, pelo alimento, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela vestimenta. Devemos agradecer por tudo e devemos falar do poder e do amor de Jesus para outras pessoas. Vocês têm falado, vocês têm compartilhado esses vídeos com os seus coleguinhas para eles também conhecerem os milagres e conhecerem a palavra do Papai do Céu. Vocês têm feito isso? Pois se vocês não fizeram ainda, vocês têm que fazer, porque os seus coleguinhas também têm que saber dos milagres, têm que saber da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E, crianças, é tão bom quando a gente reconhece, crianças, a bondade de Deus e anunciamos a palavra dele. O que ele tem feito pela gente, não é? Pois existem muitas pessoas sofrendo e quando elas encontram alguém que fale do amor de Deus, elas conhecem a Jesus e elas começam a seguir Jesus e confessam como seu único e suficiente Salvador. Então, por isso, devemos saber que Ele nos ama e Ele sempre está ao nosso lado e Ele não nos abandona. E devemos contar do amor de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem. Nunca ouviram? Sabia que tem gente que nunca ouviu falar sobre Jesus? Pois é, crianças. E nós temos o dever de falar do amor de Deus. Nós temos o dever de levar a palavra de Deus. Nós somos um missionáriozinho, nós somos os soldadinhos de Jesus. Vocês são os soldadinhos de Jesus. Então vocês têm o dever de levar a poderosa palavra de Deus para os seus coleguinhas. Pois Jesus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, um coração triste, que nem estava do coração daquela viúva, que nem o coração daquela viúva que estava triste, que não estava feliz com o acontecimento. Ela não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa de vida para a vida daquele filho dela. Mas Jesus encontrou ela no caminho e Jesus trouxe alegria, trouxe gozo para a vida dela. E é assim, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver angustiado, quando a gente estiver preocupado, a gente tem que clamar o nome de Jesus, porque Jesus, ele está conosco em todos os momentos. Jesus prometeu que estaria conosco sempre e ele nunca nos deixa só. Então devemos sempre clamar o nome de Jesus, porque ele está com a gente, ele é o nosso melhor amigo. E vocês, criancinhas, gostaram da lição de hoje? Muito legal, não é? Então, compartilhe esse vídeo com os seus coleguinhas para eles saberem sobre o amor de Jesus, saber esse milagre lindo que Jesus realizou na vida daquela viúva, viu? Um beijão e a paz do Senhor e fiquem com Deus. E no finalzinho do vídeo tem uma musiquinha bem legal para vocês cantarem aí. Beijão da tia Ju, tchau! Eu lembrei agora mesmo de uns milagres de Jesus. São histórias lindas e você tem que guardá-las no seu coração.
assim. Na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim. E o final dessa história é para quem quiser saber. Ele encontrou Jesus e agora vai dizer: ok, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, feliz eu vou viver. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, e a Jesus vou adorar. A viúva de Naim estava chorando assim. A viúva de Naim estava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. Tendo de volta o seu filho, a viúva então cantou. Por quê? O filho dela levantou, o filho dela levantou, o filho dela levantou, ele ressuscitou. O filho dela levantou, o filho dela levantou. Glória a Deus, ele ressuscitou. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais.